ou seja, aquilo tem a ver com álgebra, mistura de símbolos que não são números, e o modelo gráfico da função afim ou função polinomial do primeiro grau. O modelo algébrico é o seguinte. Primeiro, função. Função ocorre quando uma coisa é calculada em função de outra. Tá ok? Basicamente, como funciona? Nós temos um y que é calculado em função do x. Ok? Daí vem o termo que y é igual a f de x. Então, y é calculado em função do x. Tá ok? Só que y, para nós, no modelo algébrico, será igual a ax mais b. Também alguns livros, alguns autores vão dizer assim, ó, y igual a mx mais n, ou o contrário, mas nós vamos adotar essas duas nomenclaturas aqui, ó, que y, então vamos, só citamos isso aqui, y é calculado em função do x, y igual a x mais b. Ok, gente? Então vamos lá. O que significa que y é igual a x mais b? Seguinte, quem é o meu a e quem é o meu b? Bem, x é a variável. Dependendo do valor do x, eu vou ter valores diferentes de y. Por isso que eu digo que y é calculado em função do x. Ok? Então, quem são meus a e b? São os coeficientes. São os coeficientes. Ok? Olha só. O a é chamado de taxa de variação ou crescimento. Né? Então, taxa de variação ou taxa de crescimento. Ok? E o b é chamado de valor ou parte fixa. Valor ou parte fixa. Tá ok? Então, se nós tivermos uma função y igual a 3x mais 1, qual é a taxa de variação dessa função? 3. Significa que ela aumenta de 3 em 3. Se tiver um negativo aqui na frente, então ela vai diminuir de 3 em 3. E qual é a parte fixa da nossa função? É 1. Então isso significa que vai cortar o eixo y na representação gráfica da função no ponto 1. Ok, gente? Então, muito bem. Veja só. Vamos supor agora que nós queiramos transformar esta função aqui, ó, y igual a mais 3x mais 1, num gráfico. O que é que nós temos que fazer? Primeira coisa, a parte fixa é onde corta o y, ok? Para poder traçar o gráfico de uma função afim, nós precisamos de 2 pontos, porque uma função afim tem um gráfico que é parecido com uma reta. É uma reta. O gráfico da função afim é uma reta. Então, para definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. O primeiro vai sempre estar aqui na parte fixa. Quando não tiver parte fixa, a parte fixa vale 0. Tá ok? E, segundo momento, nós temos que encontrar mais um ponto. Nós já encontramos onde corta o y. Falta encontrar ainda onde corta x. E onde corta x? Bem, para descobrir isso, precisamos fazer o zero da função. O que é o zero da função? É tirar o y e colocar 0. Copiei todo o resto. Isto é o zero da função. Quando eu tiro o y e coloco 0. Quando eu faço isso, eu tenho apenas uma incógnita na minha equação e eu posso resolvê-la. Como? Se eu passar um que está positivo, está somando desse lado da igualdade, para o outro lado, vai ficar negativo. E agora, o 3 está multiplicando com x, ele pode passar dividindo para o outro lado da igualdade. Ou seja, x igual a menos 1/3. É aqui que o meu gráfico da minha reta corta o eixo x.
Muito bem. Veja só que fácil fazer o gráfico agora. O eixo das ordenadas, o meu y. O eixo das abscissas, o meu x, certo? Agora, corto o y no 1, porque a parte fixa era 1. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no y, 1 é positivo, né? Ó, é mais 1. 9 até 8, aqui, ó. 1. Então, a minha retinha vai cortar o eixo y aqui, ó. Esse ponto tá aqui. E vai cortar o eixo x no menos 1/3. Então, vamos vir aqui no eixo x. Marquei de 1 centímetro daqui até aqui. Então, aqui eu tenho menos 1, né? Para lá mais 1, aqui menos 1. E agora eu vou tentar dividir isso em 3 partes, porque é 1 dividido por 3, que dá 0,33. 1 milímetro, 2 milímetros, 13 mais um pouquinho. Ou seja, vai cortar o meu eixo x aqui, no menos 1/3. De onde veio isso? Daqui. Muito bem. Então, como eu já tenho 2 pontos, para mim poder ter uma reta, basta eu ligar os 2 pontos. Pronto. Esta reta em laranja aqui é a reta desta função. Qual função? Y igual a 3x mais 1. Veja que fácil produzir um gráfico de uma reta. É muito simples. Então, para o gráfico, primeiro você vai olhar onde a função corta o y. E onde que ela corta o y? Na parte fixa. Onde que é a parte fixa? O B. Segundo, o que você vai fazer? Você vai ver onde ela corta o eixo x. E onde que ela corta o eixo x? Quando eu coloco y igual a 0. Aí eu resolvo o meu x, que também é chamado de raiz. Então, pessoal, esse pontinho aqui também é chamado de raiz da função. Veja que simples, né? Não é tão difícil assim, nós conseguimos entender, correto? Então, vejamos mais um exemplo. Imaginamos que nós tenhamos uma função onde nos é dado o gráfico dessa função. Perceba que no nosso exemplo anterior, o valor da taxa de variação era positivo. A reta está crescendo, aumentam os valores de x, aumentam os valores de y. Então imaginamos que nós tenhamos uma retinha com esta característica aqui, ok? X, y. Ou seja, conforme aumentam os valores de x, diminui os de y. Já sabemos que o padrão desta função, uma função afim, porque é uma reta, ax mais b. Nós já sabemos que este valor de a vai ser negativo, tá ok? Onde que está o b? Bem, o b está aqui. Vamos supor que no gráfico dado nós tenhamos a seguinte relação. 3 aqui e 3 aqui. Ou seja, corto y no ponto 3 positivo, logo a minha parte fixa é 3 positivo. Ok? X, tá, professor, mas e agora? A taxa de variação, eu sei que ela é negativa, mas quanto que ela vale? Simples, pessoal. Muito simples. Para obter a taxa de variação a partir do gráfico, ok? Basta fazermos o seguinte, né? Esta função tem um ângulo de inclinação, ok? Um ângulo de inclinação. Seria este ângulo de inclinação aqui, né? Bem, ou este aqui, certo? Esse é o ângulo de inclinação. Como é que a gente calcula a tangente deste ângulo? A tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quanto que é o cateto oposto? É isso aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. Então, meu cateto oposto vale de 0 a 3, 3. E o meu cateto adjacente, que é esse aqui, cateto adjacente, que é esse aqui, vai de 0 a 3, 3 também. 3 dividido por 3 dá 1. Opa, legal. Então, o que nós achamos? Nós acabamos de encontrar a minha taxa de variação.